Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro seminário da IEB. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a situação de mercado de alguns produtos e serviços que são importantes nas categorias de compra de vocês. E para isso, eu estou aqui com 3 especialistas da IEB, o Rafael, que vai tratar sobre alguns movimentos do mercado de petróleo e diesel, a Bárbara, que vai falar sobre o mercado de insumos industriais, e o Gabriel sobre o mercado de serviços e alguns itens de MRO. Olá, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso seminário. Muito bom estar com vocês, estar com a Bárbara, com o Gabriel, com a Graziela, para falar um pouco realmente de commodities, né, como o próprio diesel, o próprio petróleo. Então, começar a falar da cadeia produtiva da maioria dos produtos que a gente vai comentar hoje e amanhã. Nada melhor como começar com o petróleo. Então, muito bom estar com vocês aqui. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos. Bom dia, pessoal aqui da IEB. Hoje eu vou trazer algumas informações importantes sobre o mercado de insumos industriais e também algumas tendências para o ano, né? Então, informações aí bem relevantes que vão ajudar, inclusive, na tomada de decisão. Obrigada pela atenção. Bom dia, Grazi, Rafa, Bá. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouco desse mercado, do aço, dos materiais e serviços e como eles vão impactar, principalmente aí quem está em período orçamentário, quem vai realizar as compras. A gente vai dar todo esse apoio para vocês. Obrigada, pessoal. E como vocês já estão acompanhando, a gente tem observado um mercado um pouco incerto nesse início de ano. A gente até trouxe no nosso último webinar, no ano passado, né, fechamos 2023 com algumas dificuldades sendo ocasionadas aí pela guerra em Israel, o cenário macroeconômico um pouquinho mais complexo. E a gente sabe que isso, de alguma forma, impacta o mercado de algumas, principalmente das commodities agrícolas, né, como até mesmo o petróleo, né, Rafa? E, além desses pontos, né, a gente tem a própria guerra aí com a Rússia, né, que tem tido influência direta no mercado de petróleo, juntamente com a inflação, com taxa de juros. De que forma que isso deve continuar afetando o mercado aqui nacional, Rafa? Muito bom, Gra. Bom, é exatamente isso, né? Quando a gente fala de petróleo, que é o que rege praticamente a economia, né, a macroeconomia de tudo que a gente vai tratar hoje aqui, a gente tem que falar de como está basicamente a oferta e demanda, né? Então, para você que compra diesel, não adianta não acompanhar o mercado de petróleo. E quando a gente fala de petróleo, a gente tem que falar um pouco de Europa, tem que falar um pouco dos Estados Unidos, tem que falar para a China. E como vocês, né, a gente está vendo nesses últimos meses, a demanda está bem fraca, né, por petróleo. Inclusive a própria OPEP, algumas semanas atrás, ela já sinalizou que vai expandir, né, os cortes de produção dos seus membros para o segundo trimestre, né? Eles tinham colocado ali para o primeiro trimestre eles cortarem produção. Inclusive os Estados Unidos, a própria Rússia também deve fazer cortes progressivos até junho desse ano aqui, justamente para segurar a sobreoferta de petróleo que a gente tem em outros países, como os Estados Unidos, né? Mas a produção, né, de petróleo está sendo restrita justamente por conta de uma demanda mais enfraquecida, né? Quando a gente fala aí de Europa, as taxas de juros ainda acima dos 4%, né? Eles não alcançaram ainda a inflação abaixo dos 3%, que é o objetivo deles. E o próprio PMI nos Estados Unidos saiu 2 semanas atrás, falando, né, mostrando que já há alguns meses o PMI industrial americano está abaixo dos 50 pontos. Né? E o que é esse PMI abaixo dos 50 pontos? É porque não está tendo crescimento, né? Não tem otimismo, na verdade tem um pessimismo aí do lado da indústria americana. Então, eles devem consumir menos petróleo, né? Então, a gente tem uma Europa consumindo menos petróleo por conta aí da guerra, por conta da desaceleração econômica, o PIB europeu crescendo menos do que esperado, o PIB americano crescendo menos do que esperado também. E agora, né, essa taxa de juros que o Fed tem bastante receio em termos de reduzir, né? Acho que depois a gente vai falar um pouco mais, né, sobre essas taxas de juros, principalmente com o Gabriel, né, falando sobre o aço, né, e outras partes, mas essa taxa de juros elevada ainda nos Estados Unidos faz com que os investimentos não aconteçam, né, e aí a especulação do lado do petróleo nunca é de uma demanda forte. Então, a gente acompanha, né, para quem acompanha com a gente aí, vê que o petróleo ele tenta ali bater os $84, não consegue, cede para 81, né, inclusive ele fechou em fevereiro $81 a média.
bem abaixo do que era esperado. E que nem você falou, né, a gente tem outros conflitos acontecendo, né? A gente tem conflito ali acontecendo na Rússia com a Ucrânia, que ainda está um pouquinho mais devagar, né? Agora um pouquinho menos falado, mas isso pode impactar muito no mercado de petróleo. E a gente tem o conflito de Israel ali, né? Os Houthis no Mar Vermelho, que pode impactar bastante a questão logística, né? De chegada de produto, principalmente na Europa. Então, o que a gente está vendo que deve acontecer aí para o segundo trimestre, né? Para quem compra diesel, a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas dando essa introdução em relação ao petróleo, o petróleo não deve atingir preços acima dos $84 até o segundo trimestre, né? Muito por conta dessa demanda muito fraca, né? A única coisa que está segurando é justamente os cortes de produção e essa questão de guerra, né? Mas isso deve impactar bem negativamente em termos energéticos, né? Ao longo dos próximos meses ainda, Grazi. Bacana. Até esse tema, né, do Mar Vermelho é um tema que a gente deve tratar amanhã no nosso dia de amanhã também. Mas tem um outro produto, Gabriel, que até você pode trazer mais detalhes, né, que também tem sofrido impacto aí do cenário macroeconômico, que é o aço, né? A gente tem visto muito aço chinês entrando aqui no mercado nacional e isso, de alguma forma, tem impactado as siderúrgicas que estão reduzindo produção. O que você enxerga agora para esse primeiro semestre, né, para o segundo semestre desse ano? Quais são as visões da IEB para o mercado de aço? Perfeito, Gra. O aço, acho que todos sabem, é um assunto delicado quando a gente fala do início de 2024. 2023 a gente teve um ano de desaceleração econômica, como o Rafael nos trouxe aqui, atividades econômicas industriais, PMI chinês, PMI americano, todos abaixo dos 50 pontos, indicando contração na atividade econômica. E o setor de commodities foi muito pressionado. Então, a gente viu o aço, polímeros, que a Bá também vai trazer um pouquinho aqui para vocês sobre esse mercado. A questão até própria do alumínio sofreu essa retração de mercado. Os preços cederam, na sua maioria, no cenário internacional. Só que o Brasil também acabou sofrendo em relação a isso. Então, para quem está acompanhando de perto, viu no último semestre, principalmente de 2023, um aumento de importações de aço de origem chinesa. Então, o mercado ele ficou bastante balançado em relação à questão de precificação. Então, o aço, a gente tem até a questão de prêmio em relação a esse aço importado, só que isso não foi o suficiente para retrair a questão de importação. Então, a gente viu muitas empresas aí automotivas, indústrias siderúrgicas, que acabaram sendo afetadas em relação a essa questão de preços. Então, assim, o cenário no primeiro semestre de 2024 ainda tende a ser um pouco mais delicado. As importações, por mais que a gente teve um efeito de dumping no final do ano passado, subiu de 9% para 12% a alíquota sobre o imposto de importação, isso não vem sendo suficiente para diminuir a questão aqui da disponibilidade do aço chinês. Então, grande parte das siderurgias já estão entrando aí em discussões com o governo, tentando aumentar essa taxação para os 25%. O governo ainda, por enquanto, está um pouco reativo em relação a essa mudança de alíquotas, tá? Mas qual que é seu efeito no mercado nacional? A gente está vendo bastante siderurgias diminuindo a questão de disponibilidade, bastante paradas produtivas. A gente tem grande parte aí localizado no Sudeste, né? Então, Minas Gerais, São Paulo, vem tendo paralisações e, consequentemente, diminuindo a oferta no mercado nacional. Então, nosso ponto de atenção é que, em relação aos preços nesse primeiro semestre, a gente deve ter precificações menores, só que a disponibilidade ela deve diminuir conforme a gente for passando os trimestres, tá? Então, atenção para vocês que vão fazer essas compras agora em relação à disponibilidade, tá? Mas em relação à precificação, a gente deve ter precificações menores ao longo do primeiro semestre de 2023, tá bom, Gra? Perfeito. Obrigada, viu, Gabriel? Imagina. E até aproveitando esse gancho, né? O aço também é um item importante para as produtoras de ácido sulfúrico, né, Bá? A gente sabe que elas fazem manutenções e durante esse processo de manutenção ocorre a troca de toda a fábrica, né, dado até a situação que a corrosão provoca, né, nas fábricas. E de que forma que isso pode afetar? O que você está vendo para as manutenções de fábricas agora nesse ano? Até mesmo porque há 2 anos atrás a gente teve um impacto muito grande nos preços do ácido sulfúrico devido a manutenções planejadas e não planejadas que aconteceram. Esse cenário vai ser diferente esse ano? O que você está vendo? Realmente, Grazi, para o mercado de ácido sulfúrico, a situação de oferta ela impacta muito na precificação, né? Até porque a nossa produção é quase 100% nacional.
Então, essas fabricantes, elas têm essa necessidade de fazer paradas, de fazer manutenções, justamente por ser um produto muito corrosivo. Então, existem algumas paradas que já são programadas a cada 1 ou 2 anos, porém, a gente tem um problema por ser indústrias muitas vezes antigas. Então, às vezes, a gente tem a necessidade de fazer paradas não programadas. E até como você comentou, trazendo um cenário histórico, em 2021 nós tivemos um problema muito grande com relação à oferta. Em meados ali de setembro foram cerca de 7 empresas que fizeram paradas, então quase todas as empresas, né, que fizeram ali alguma manutenção. E durante esse período os preços atingiram os patamares recorde, né, que a gente não tinha visto ainda nesse mercado. Então ele voltou a normalizar no final do ano e no início de 2022 tivemos novamente algumas paradas. Então o cenário de preço ele tem se mantido instável, né, um pouco mais, oscilando um pouco mais desde esse período. A gente viu uma normalização no início de 2023, porém, novamente, com algumas especulações em relação a paradas e também um aumento da demanda no final do ano, o preço aumentou novamente. Então, a gente vem no início de 2024 ainda desse cenário mais especulativo, que é um problema também no mercado de ácido sulfúrico, por ter um número de empresas mais restrito, né, não ter uma produção muito grande em relação ao número de fabricantes, ele tem uma especulação muito grande. Então, é um cenário que a gente ainda vai continuar acompanhando ao longo desse ano, né, essa especulação. Podem haver paradas não programadas também, que é um risco que a gente sempre pontua. Então, muita atenção com relação a esse mercado. E é um insumo que, para se proteger, para se garantir ali em relação ao abastecimento, o contrato ele é uma opção. Então, é algo que ajuda nesses momentos de paradas, seja programada ou não programada, a ter o produto, né? A ter a disponibilidade para continuar operando normalmente. Grazi. Perfeito. Inclusive, esse mercado de ácido sulfúrico é um mercado que também influencia outros insumos, como até mesmo os fertilizantes, né? E até amanhã, pessoal, a Estefânia, ela vai trazer algumas visões para vocês de quais serão essas influências sobre o mercado de fertilizantes no nosso segundo dia do seminário. E até gostaria de dizer a todos vocês, né, que se vocês quiserem fazer perguntas aqui para o nosso time, fiquem à vontade, podem deixar as suas perguntas. A gente deve responder após a finalização do evento. O nosso time de analistas vai entrar em contato com vocês, tá? E aí, voltando agora com o diesel, com o Rafael, o Brasil, Rafa, ele está importando muito diesel russo, né? Nós temos acompanhado aí nos últimos meses uma entrada muito maior de diesel russo no mercado nacional. O que está acontecendo, né? E até esse monitoramento que a gente faz, a gente tem visto que os preços estão menores, né, do diesel importado na Rússia. De que forma que isso vai impactar o nosso mercado? Como tem impactado quem está nos assistindo? Vamos lá, né? Até complementando um pouco, até mesmo que o Gabriel comentou, né? A gente, né, que eu trouxe no começo do petróleo, né, como os dados macroeconômicos internacionais eles estão muito fracos, né? Então a gente tem o aço lá na China batendo preços muito competitivos, né? Então a gente vem importando muito aço, né, como o Gabriel, né, trouxe, por conta do preço reduzido que está lá fora. Quando a gente fala de diesel, é a mesma coisa, né? Por que a gente está importando muito diesel russo? Porque a gente está com um preço bem competitivo de diesel lá na origem, né, por conta aí das sanções, né? Então, quando a gente olha as últimas importações de diesel aqui para o Brasil, mais de 70% veio da Rússia, né, e a preços muito mais baixos do que está sendo praticado de outras origens, né? Quando a gente acompanha o preço do diesel vindo dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, ele está mais vinculado ao preço do heating oil, né, ao preço do diesel internacional. Já o que a gente vem importando, né, ele vem do preço da Rússia, que por estar sancionado lá fora, principalmente pelo Ocidente, acaba sobrando diesel para ser exportado para outros países, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje é o principal destino do diesel exportado pela Rússia. E para vocês terem uma ideia, né, no último mês do ano passado, a gente importou um volume, foi o maior volume importado de diesel nos 12 meses de 2023. Né? Por que isso aconteceu? Ao longo, né, acho que todo mundo aqui sofreu, né, em agosto com a falta de diesel, porque a paridade internacional estava muito descolada, né? O diesel internacional estava muito alto, a Petrobras não fazia nenhum reajuste, as distribuidoras não quiseram importar e começou a faltar produto na ponta, né? Provavelmente boa parte das pessoas que estão nos ouvindo pegaram esse problema. E aí a Rússia, né, nesse momento ele também tinha cortes de produção, aí ele liberou para exportar, né? O problema é que ele
começou a liberar exportação de diesel de verão, né? O que é esse diesel de verão lá para a Rússia? Como eles têm o inverno, né, um inverno muito rigoroso, eles têm que guardar diesel de inverno, que vem com aditivo para não congelar. Então, eles escoaram muito diesel a preços bem competitivos, esse diesel de verão, para liberar estoque deles, para ter o estoque de diesel de inverno. Então, chegou uma quantidade significativa de diesel russo entre dezembro e janeiro. Isso, né, aumentou muito o estoque aqui no mercado nacional, né? Então, agora, né, no final de fevereiro, começo de março, a gente está vendo algumas distribuidoras fazendo, né, preços muito competitivos justamente por conta dessa entrada de diesel russo. E diferente do que entrava antigamente, né, que antigamente o diesel importado chegava muito pelo Nordeste, quem está se beneficiando é justamente as distribuidoras aqui do Sudeste agora, né? Então, antigamente chegava lá por Maranhão, né? Agora está chegando por Paranaguá e Santos. Então, todo esse diesel competitivo que está chegando lá da Rússia, a preços mais baixos do que a paridade da Petrobras, a preço de refinaria da Petrobras, vem chegando pelo Sudeste e abastecendo as grandes distribuidoras, né? Então, tem que ficar atento, né? Porque o mercado trabalha muito com fórmula paramétrica. Eu acho que no ácido sulfúrico tem muito disso, né, Bado? E ter fórmula paramétrica, soda também, né? E aí, no diesel, eles estão trabalhando com fórmula paramétrica. Você tem que ficar atento qual referência de diesel internacional que eles estão utilizando na fórmula paramétrica, né? E tem que acompanhar, porque, de novo, né, a fórmula paramétrica não adianta colocar um diesel que vem dos Estados Unidos, vem da Arábia Saudita, porque as distribuidoras estão praticando mais diesel russo, que é mais competitivo, tá? E em relação ao que a gente espera no preço do diesel para as próximas semanas, é que ele aumente um pouco. Por quê? Porque a Rússia ela já vetou a exportação de gasolina para os próximos 6 meses. Ela não vetou até o momento nenhuma exportação de diesel, mas ela deve diminuir a oferta e aumentar um pouco os preços, tá? Então, essas oportunidades de diesel russo que chegam aqui no Brasil, elas devem diminuir. A paridade internacional já está um pouco mais alta, né, que o preço praticado na refinaria, então a gente deve ter um leve aumento. Lembrando, né, que nesses últimos 3 meses a gente teve 3 aumentos no preço do diesel B, né? A gente teve aumento por conta do retorno do retorno do PIS e COFINS, né, que foram 33 centavos de aumento, o ICMS que aumentou também, mais 11% de aumento, e agora em março, né, no começo da semana passada, a gente teve o aumento da mistura obrigatória para 14%. E há estudos aí para eles tentarem aumentar essa mistura obrigatória acima dos 20% em breve, até 2030. Né? O ano que vem aumenta para 15%, então o governo está incentivando aí os biocombustíveis, então a quantidade de biodiesel dentro do diesel deve aumentar. E lembrando, né, a quantidade de biodiesel dentro do diesel aumenta também o preço do diesel. Então, o cenário, né, daqui para frente, entre março, abril, provavelmente maio, a gente deve ter um leve aumento no preço do produto de quem está no spot, principalmente. Quem está com preço praticado na refinaria vai ser mais os aumentos realmente do biodiesel e dos impostos aí que aumentaram. Perfeito, Rafa. Até a gente observa essas oportunidades do diesel russo, mas temos aí a questão dos impostos, do aumento da mistura obrigatória. E aí, Gabriel, a gente sabe que o diesel ele tem impacto muito grande no mercado de fretes, né, fretes rodoviários. De que forma que você entende que isso também vai afetar dentro desse semestre, né, no próximo semestre, dentro de 2024? E até puxar um gancho do que o Rafael trouxe aqui para a gente da questão de paramétrica, né? Então, quando a gente olha a questão do frete rodoviário, o diesel é um dos principais impactadores, né? Tem transportadoras que utilizam aí 40% dentro da composição de custo, outras usam 60%, depende muito da rota. Quando a gente olha esse mercado, por mais que o diesel seja um grande ponto em relação à precificação final que as transportadoras utilizam, a gente tem que avaliar a questão de oferta e demanda também das rotas que a gente está precificando, tá bom? Então, assim, 2023 a gente já acompanhou que foi um ano não só a nível internacional, mas a nível nacional também, de baixo escoamento, né? A gente teve, principalmente no segundo semestre, as commodities agrícolas reduzindo bastante a precificação. E lembrando, pessoal, que hoje dentro do mercado de fretes, a parte de agro, ela puxa bastante, né? Então, assim, baixo escoamento da questão de commodities agrícolas afetam a questão aí de disponibilidade de caminhões. A gente não tem volume tão alto de caminhões disponíveis aí na questão de transporte. Como a gente inicia esse ano? Em janeiro, a gente iniciou
com precificações mais altas. Então, o Rafael trouxe aí a questão de impostos, né, que onerou sobre o diesel, né, e, consequentemente, a gente teve uma elevação dentro do mercado nacional, só que isso cedeu nos últimos 15 dias de janeiro. Então, a baixa demanda, principalmente influenciada pela soja, tá? A soja em baixos patamares, o produtor, infelizmente, não está capitalizado nesse momento, ele fez com que tivesse um baixo escoamento ali, principalmente dentro da região sudeste, né? Pelo Porto de Santos, a gente não teve um grande escoamento. Qual que é o ponto de atenção agora ao longo do final do primeiro trimestre e no segundo trimestre? O Arco Norte. Então, o Arco Norte ele foi muito prejudicado aí no final também de 2023. A gente viu a seca, né, no Arco Norte dentro do mercado nacional, os índices pluviométricos não ajudaram a questão de transporte. Consequentemente, a gente teve aí a mudança de rotas, né? O Porto de Santos sendo mais acionado nesse momento. Só que agora em 2024, com uma normalização, né, a gente teve um aumento aí do nível de água, de circulação marítimo principalmente, o Arco Norte está voltando a movimentar, tá? Então, todo o gargalo que a gente teve em questão logística, que aumentou aí o tempo de entrega em 10, 15 dias, a gente já está vendo diminuir. Por causa da demanda, tá? Então, a demanda está retraindo aí dentro do mercado nacional, as commodities ainda operando em baixa, com exceção do algodão, o açúcar também, que ele vem seguindo positivo, mas isso não traz ainda força pro frete rodoviário. Só que o ponto de atenção é que a gente não tem que olhar também somente o frete de partida, a gente tem o frete de retorno. Então, para quem está trazendo aí fertilizantes, viveu um momento aí positivo no final de janeiro também, tá? Então, a gente teve uma retração dentro desse mercado, a Bá vai falar um pouquinho de químicos também, mas a questão de maior volume importado e redução da disponibilidade de caminhões da Rota Agro vem sendo um momento positivo no cenário de fretes. Mas como o Rafa trouxe também, toda essa questão de precificação do petróleo no segundo semestre deve impactar, sim, as questões de frete rodoviário. Lembrando que o Brasil, por ser um país agro, possui sazonalidade nas questões de exportação. Então, março é um período de atenção, tá? A gente tem um escoamento de grãos mais elevado e por mais que as commodities estejam em baixos patamares, estão estocados e está chegando no momento de colheita, está um pouco atrasada, mas a gente já espera que isso se normalize nos próximos meses. Consequentemente, o volume escoado tende a ser maior, consequentemente, maior caminhões em direções aos portos, tá? Só que quando a gente olha no segundo semestre, esse gargalo do diesel, principalmente em agosto, deve ocasionar também altas nos preços do fretes e demora na questão de entrega. Então, de maneira geral, resumindo aqui para vocês, pessoal, no cenário do primeiro semestre, a gente segue positivo na precificação de fretes. No segundo semestre, a gente deve ter problemas nas questões de demanda e também na precificação do combustível no mercado nacional. Perfeito, obrigada, viu, Imagina. Gabriel? E até, Bárbara, considerando esse mercado de derivados de petróleo, né, a gente também tem influências no mercado de cal, né? Seja pelo diesel no transporte dentro, né, das mineradoras, como também no próprio coque, né, dentro da produção de cal. E a gente veio observando alguns aumentos de preços no cal nos últimos meses, né? Qual que é a sua visão para esse mercado e de que forma que a gente vai ver essa influência no preço do produto para o consumidor final? A cal, Grazi, é um insumo que realmente não tem, né, um processo produtivo muito complexo, então, nesses casos, o custo produtivo ele pesa muito. Um desses custos, como você comentou, é o próprio coque ou outro insumo que for utilizado, né, na queima. E o coque, por ser um derivado do petróleo, ele sofreu bastante impacto ali das oscilações no último ano. Tivemos também algumas questões de oferta, então com alguns cortes na produção, algumas reduções que houveram, e até mesmo a demanda do coque mesmo que aumentou no mercado internacional, né? Então, por a gente ter a importação desse insumo também, ele sofreu bastante com essa situação externa, então acabou influenciando a precificação aqui no Brasil. E isso afetou diretamente os preços da cal. Então, ao longo do último ano, nós tivemos aumentos nesse mercado, né? Os preços, eles tiveram uma alta aí significativa. Na verdade, desde o final de 2022, a gente vem já observando alguns aumentos. O ponto também que teve um impacto foi essa questão de transporte, então os reajustes no mercado de diesel, eles têm um impacto desde o início da cadeia, então lá na extração do calcário, nos maquinários que são utilizados, até mesmo no final, né? Na ponta lá no transporte. Então, o custo de frete, ele também teve um impacto. O que segurou um pouco esses aumentos, até um pouco sobre o que o Gabriel comentou da siderurgia, foi uma demanda mais desacelerada por cal. Então, a siderurgia é um dos principais mercados consumidores, com a menor produção que a gente teve aqui no mercado nacional, que foi até apoiada por esse aumento nas importações.
o mercado de cal ele não teve um consumo tão grande. Então, por isso, os preços eles não aumentaram ainda mais, né? A gente teve uma alta, mas ela foi um pouco contida por essa situação de demanda mais desacelerada. Esse cenário ele ainda deve se manter mais desaquecido no início do ano, então, para o primeiro semestre, a gente ainda enxerga essa desaceleração, que deve retomar lá no segundo semestre. Ponto de atenção, continua com esses custos produtivos, então oscilações no mercado de petróleo, principalmente em relação à oferta, podem ter um impacto, né, nesses custos produtivos também, em relação à coque, até mesmo nos derivados, então o diesel também pode ser afetado, e a situação de transporte. Então, com gargalos logísticos, a gente pode ter um aumento de frete também, os reajustes na precificação do diesel. Então, para o segundo semestre, a gente vê os preços voltando a aumentar novamente. Então, a recuperação que a gente tem no início do ano, ela volta a aumentar no final do ano, né? Então, um mercado que ainda deve permanecer em patamares elevados, Grazi. Obrigada, Má. E até falando da cal e também o Gabriel trouxe alguns pontos aí sobre o mercado de aço, os dois muito utilizados no mercado de construção civil, né? Entendo que o mercado de construção civil também deve ter alguns impactos agora em 2024. E aí, Gabriel, se você puder trazer um pouco mais sobre a sua visão relacionada a isso, acho que seria bacana. Claro. Dentro dos indicadores que a gente avalia dentro da construção civil, como você trouxe, 2023 foi um ano de desaceleração. Quando a gente fala de mercado nacional, a gente teve taxa de juros a níveis muito elevados aqui dentro do mercado, consequentemente inibindo tipos de financiamento, construções de novas casas, empreendimentos de maneira geral. Para 2024, a gente já vê uma retração na taxa Selic, principal indicador aí da taxa de juros no mercado nacional, e consequente aumento de financiamento já no início do ano. Nada tão alarmante que traga a níveis que a gente teve aí nesse período pré-2023, só que já dá um fôlego para o setor, tá? Então a construção civil ela começa a acelerar em pequenos patamares, onde a maior aceleração deve ficar ao longo do segundo semestre, tá? Então, ao longo do segundo semestre a gente deve ter aumentos principalmente nessa atividade de construção. O governo, com novos financiamentos, benefícios como Minha Casa Minha Vida, deve incentivar. E outro ponto é que a gente está em ano eleitoral, né, ano municipal. Consequentemente, a gente tem um aumento também de novos empreendimentos, novas aquisições e, consequentemente, aumentando esse nível de atividade. Então, assim, a construção civil deve passar por melhoras durante 2024, mas assim como os outros cenários, no primeiro semestre, a gente ainda vive um cenário um pouco menos acelerado, se mantendo aí praticamente em estabilidade. Tá bom? Lembrando a todos, né, que essas informações que o Gabriel trouxe aqui, elas são encontradas no nosso produto chamado Price Index. Lá a gente acompanha mais de 2.000 itens entre materiais e serviços, trazemos visões de tendências 12 meses à frente. E até, a gente sabe que esse mercado de construção civil também impacta outros produtos químicos, né? Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Até mesmo a cal, que eu comentei anteriormente, né? Então, o segundo mercado consumidor e maior parte de volume é a construção civil. Então, esse cenário de desaceleração que a gente viveu no último ano também ajudou, né? A gente não vê preços ainda mais elevados. Outro insumo que tem um impacto importante também é a soda cáustica, né? Porque a gente tem ali uma demanda grande de PVC no mercado da construção civil. E para fazer, né, para a produção do PVC, a gente precisa do cloro. E a soda é um coproduto ali na produção. Então, quando a gente tem uma demanda maior de PVC, principalmente na construção civil, consequentemente, a gente precisa fazer mais cloro e, nesse processo, a gente tem uma oferta maior de soda. No último ano, com o mercado global, né, desacelerado, não só aqui no Brasil, mas outros países também, para a construção civil, a gente não teve uma demanda tão grande de PVC. Então, a oferta de soda, ela ficou normalizada ao longo do ano. A gente não teve nenhum problema em relação a isso. E a gente tem um ponto de atenção em relação específico ao mercado da soda cáustica, que são os custos produtivos também. Então, é um insumo que demanda de muita energia, né, para fabricação. Nos principais produtores, como Estados Unidos, Europa, o gás natural é uma fonte importante. Então, com a situação de crise que nós tivemos na Rússia, né, a interrupção do fornecimento de gás para a Europa, os aumentos que a gente teve no mercado de gás natural, o insumo teve um aumento ali muito expressivo no custo produtivo e no preço também. Então, ao longo de 2023, a gente viu a normalização desse cenário. Os preços eles cederam ao longo do ano, né, com a normalização dos custos produtivos, até mesmo a oferta desse insumo. No final de 2023, quando a Europa, os Estados Unidos começaram a se preparar novamente para o inverno, a gente viu um cenário melhor em relação à energia. Então, os preços
cederam, né, os preços do gás natural nessas regiões e o custo produtivo da soda ele ficou um pouco menor. E como ao longo do ano a gente não teve uma demanda muito grande, como eu comentei, a oferta de soda em alguns momentos ela ficou superior ao consumo. Então, algumas empresas, algumas fabricantes fizeram até mesmo alguns cortes nessa produção para manter o nível de estoques ali conforme o mercado consumidor estivesse demandando, né? Então, fizeram ali para conter realmente, não ter uma formação de estoques muito grande. Então, isso fez até com que os preços da soda reduzissem, né, no final do ano e até mesmo agora no início de 2024, eles não têm uma pressão muito grande para subir. Algumas empresas têm tentado reajustar margens, porque tiveram perdas em 2023 com essa redução de custos, mas também a redução do preço e das vendas. Então, o volume de vendas de soda no último ano ele foi menor, né, pelos principais fabricantes. Então, algumas empresas devem fazer alguns reajustes de margem para 2024, mas como a demanda ela segue em níveis mais baixos, isso ainda não aconteceu. Então, a gente vê o mercado de soda com uma oferta estável, né, atualmente, preços também estabilizados em níveis um pouco mais elevados do que o final de 2023, por conta de alguns reajustes, mas nada ainda muito expressivo, né? Então, a gente deve ver esse cenário ainda de normalização acontecendo ao longo de 2024, né, após aumentos que nós tivemos aí no último ano. Então, não devemos ver níveis de preços muito mais altos do que tivemos em 2023 para a soda? Não, até mesmo porque os custos produtivos eles estão em patamares bem mais baixos, né? Próximos ao que a gente tinha ali antes da crise energética, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Então, o cenário de custo de energia, custo de gás natural, ele está bem menor. Então, isso também suporta ali a precificação, não ter nenhum aumento muito expressivo. Perfeito, Bá. E até, Rafa, aproveitando, você tem algum outro comentário para falar sobre o mercado de construção civil? Eu acho que complementando, né, o que o Gabriel comentou, o que pode puxar muito é o próprio taxa de juros, né? Ouvindo, né, a Bá falar, a gente tem que monitorar muito a taxa de juros nos Estados Unidos, que deve reduzir um pouco, né? O pessoal está torcendo para isso, como eu comentei, né, o PMI já em 47 pontos, o pessoal está um pouco desesperado lá em termos de crescimento também, já que veio reduzido. E aqui no Brasil, o próprio Copom, né, que deve fazer uma reunião, se não me engano, no dia 19 e 20 desse mês, e deve fazer um novo reajuste de 0,5%, né, para baixo. Hoje está em 11,25, se não me engano, e deve diminuir mais um pouco a taxa de juros. Então, como o Gabriel bem comentou, isso deve auxiliar aí os investimentos. O que a gente tem que monitorar também, muito de perto, é o apetite, né, do pessoal em voltar a investir, né, porque com toda essa crise que vem acontecendo desde lá de 2021, né, 2020 por conta do Covid, depois entramos na guerra da Rússia, agora na guerra de Israel, a gente tem que ficar muito atento, né, porque a gente está com uma demanda muito enfraquecida a nível mundial e isso trouxe os preços para baixo em quase todos os produtos. Mas quando a gente fala de guerra, né, em Israel, na Rússia, né, a gente tem conflitos que podem acontecer entre China e Taiwan, esses preços podem aumentar a qualquer momento, né? Por isso que acompanhar a cadeia de suprimentos de cada item, né, que os compradores compram é importante para saber quais insumos vão ser impactados caso afunde mais um navio lá no Mar Vermelho, né, caso tenha uma guerra um pouco mais forte entre Rússia e Ucrânia, né, Israel. Então, acompanhar aí a cadeia logística, a cadeia de suprimentos é muito importante. Então, voltando, né, a sua pergunta, aqui no Brasil, a construção civil ela deve ser puxada por conta aí da redução da taxa de juros, né, que a gente está puxando uma desaceleração muito mais rápido do que nos Estados Unidos. O que a gente tem que ficar atento também um pouco é a própria taxa de câmbio, né, que a gente reduzindo uma taxa de juros aqui e os Estados Unidos não reduzindo a taxa de juros dela, a gente pode ter uma migração, né, de investimento para lá e o nosso dólar subir um pouco mais. Isso pode, né, contribuir para que a inflação, né, se não me engano, o IPCA 15 saiu, veio acima de dezembro, né, veio 0,78, se não me engano, acima do esperado. Então, a inflação ela não está controlada a ponto de poder reduzir tanto a taxa de juros ainda. Então, assim, a gente pode ter oportunidades, mas o mercado de incerteza que a Bárbara comentou agora é grande, né? A gente tem que ficar sempre atento a todos os mínimos detalhes que podem impactar numa carteira que tem milhões ali para serem gastos. Perfeito, Rafa. Até para a gente resumir, né, todo esse bate-papo que a gente teve aqui, de modo geral, né, qual é a visão de vocês para o mercado de insumos, né, diesel, insumos industriais, serviços, materiais agora para 2024? Qual é a perspectiva, né?
Quer começar, Bá? Fica à vontade. Podemos começar. A gente tem, para os insumos industriais, alguns pontos de atenção. Então, existem alguns insumos que fazem parte da cadeia de fertilizantes, né? Até como você comentou, que a gente vai trazer um pouco mais amanhã sobre esse mercado. Mas o mercado de enxofre, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, eles estão muito conectados ao fertilizante. Então, nos períodos de maior demanda de fertilizantes, por exemplo, no mercado brasileiro, normalmente o preço desses insumos ele aumenta, porque a demanda também aumenta para a fabricação. Então, o nosso ponto de atenção, né, ao longo do ano fica normalmente nesses períodos de maior demanda. A gente vem de um cenário de desaceleração de preços. Então, ao longo de 2023, a maior parte desses insumos teve uma redução, né, do aumento que teve lá ao longo de 2022. Então, a gente ainda está numa tendência de recuperação. Os preços, eles cederam, mas não atingiram patamares pré esses aumentos. Então, a gente ainda tem acompanhado essa redução. Então, a gente deve ter, ao longo de 2024, preços em níveis mais baixos, com ponto de atenção aos períodos de demanda, né, que podem movimentar um pouco mais. Então, para esses insumos, meados de junho, julho, é importante ficar ali com mais atenção, porque podem ter aumentos, né, por conta da movimentação de demanda. Para cá, a gente já comentou um pouquinho, né, a situação de demanda no primeiro semestre, ela deve ficar mais desacelerada, então podem haver algumas oportunidades com preços mais baixos. Porém, no segundo semestre, esse cenário ele volta a aumentar. Então, a gente volta novamente ali com ponto de atenção, até mesmo com o aumento do consumo do calcário, né, para o preparo do solo, ali para o pessoal de grãos. Tem um aumento também no custo da matéria-prima, que impacta na precificação da cal. Então, no segundo semestre, a gente pode ter aumentos novamente. O mercado de soda cáustica também, a gente viu uma desaceleração ao longo do final do ano até então. Com o custo energético mais baixo, os preços do insumo têm ficado estáveis, né? A gente não teve nenhuma crise, nenhum problema em relação a isso. O nosso ponto de atenção, então, fica com uma questão sazonal, que está relacionado com a temporada de furacões lá nos Estados Unidos, né? Meados ali de junho até novembro. Então, nesse período, normalmente tem uma atividade muito grande ali no Golfo dos Estados Unidos, Golfo do México, de furacões, tempestades, que se atingirem alguma produtora de soda que também fica naquela região, né? Então, pode ter um impacto muito grande na produção, na disponibilidade e até mesmo no transporte, porque os portos que fazem a exportação aqui para o Brasil, eles também ficam ali naquela região, né? Próximo do Texas. Então, é um período também que normalmente a gente fica acompanhando esse cenário climático mais de perto e é um ponto de atenção, né? Que tem um impacto muito grande aí para esse mercado. Perfeito. Obrigada, Má, pelo resumo aí. Imagina. E você, Gabriel? O ponto de atenção que eu gostaria de deixar dentro dessa conversa é essa questão de composições de custo aos fornecedores, tá bom? Então, hoje a gente vê, como a Bá trouxe na questão da soda, o custo ao produtor. Então, assim, o Rafa falou um pouquinho da questão do diesel, a gente falou um pouco das questões dos insumos, só que a gente tem que avaliar isso como um todo dentro do custo que esse produto tem. Então, hoje no Price Index, né, na nossa ferramenta, a gente monitora mais de 2.000 indicadores avaliando exatamente isso. Qual que é a capitalização que aquele fornecedor tem em relação àquele produto? Qual que é a margem que você tem para a negociação baseado nesse custo? Então, o ponto de atenção é em relação às negociações. A gente sabe que quando vira o ano fiscal, principalmente, muitos contratos, muitos serviços, eles estão para vencimento, né? Então, assim, em relação a essas negociações, a gente recomenda principalmente analisar a paramétrica que foi instituída dentro desse contrato, tá? Se existe alguma paramétrica de energia. Então, a Bá falou bem sobre essa questão de diminuição energética das principais matrizes, gás natural. A própria energia elétrica no Brasil viveu um momento muito favorável, né? O PLD a gente teve aí atingindo a mínima dos últimos 12 meses, influenciados muito pela questão climática do El Niño, que propiciou chuvas na região sudeste e sul, só que para 2024 ela não deve ser tão favorável. Então, assim, já avaliar no longo prazo esses contratos para uma futura negociação em 2025, você não ficar com uma surpresa em relação a esses indicadores. Um ponto de atenção é em relação ao IGPM. Durante 2023, a gente teve uma retração muito grande do IGPM, puxado pelas commodities. Então, todas essas baixas de mercado que o Rafael trouxe, em questão de PMI industrial, atividade econômica, trouxeram minério de ferro, soja, milho aos menores patamares dos últimos anos. Isso, consequentemente, como o IGPM tem um grande parcial que envolve essas commodities, a gente teve uma retração muito grande. Então, os fornecedores, muitos que tinham contratos atrelados ao IGPM, vinculados a esse indicador, não quiseram fazer uma negociação baseado mais nesse índice, né? Então, isso traria um reajuste negativo dentro dos contratos e a gente teve uma mudança. Então, assim, fiquem atentos em relação a essas negociações. A gente já vê as commodities
voltando aí, crescendo um pouco, a gente está no cenário de desaceleração, mas ao longo do segundo semestre elas devem ser positivas, então vocês que vão negociar novos contratos, ter contratos novos, é importante ter essa atenção a esses indicadores, qual que é o mais rentável, né, no longo prazo. E lá no Price Index também a gente tem uma ferramenta nova, um módulo novo que a gente lançou, que é a parte de gestão de contratos. A gente sabe que ter uma previsibilidade ajuda muito na questão de negociação. Entender o que vai acontecer com o seu serviço, com o seu contrato no longo prazo ajuda você a ter uma negociação mais favorável. E nessa ferramenta de contratos, a gente consegue dar uma previsibilidade aí até 12 meses do seu reajuste anualizado para você já negociar com o fornecedor, entender os principais indicadores, montar sua paramétrica, colocar a questão do diesel, a questão do aço, para você ter esse viés. Mas falando um pouco dos mercados que a gente tratou aqui hoje também, para o aço, o cenário, como a gente viu aqui ao longo da nossa conversa, é positivo ainda para o primeiro semestre. Então, muitos fornecedores já estão tentando passar reajustes positivos, mas o ponto de atenção fica em relação ao aço importado. Então, o aço importado continua chegando no mercado nacional a preços mais baixos e, consequentemente, influenciando a composição desse produto para baixo. Então, nessas negociações, a gente recomenda aí, tratativas mais agressivas junto com o fornecedor. Para o segundo semestre, a gente espera todo esse cenário de alta até que a BA trouxe em relação aos produtos e o Rafa em questão do diesel, que vai acabar influenciando essa questão de precificação do aço, essas voltas da commodity no segundo semestre. Para frete, o ponto de atenção fica ao longo aí do segundo semestre também, por toda a questão de sazonalidade, gargalo logístico, o preço aí do diesel aumentando, como o Rafa trouxe, todo esse problema de exportação da Rússia deve abalar um pouquinho o mercado nos próximos meses, mas por enquanto segue positivo. A gente está tendo baixas nos principais rotas de transporte, Mato Grosso, aí, que é a nossa janela de transporte, está passando por momentos de retração atípicos da sazonalidade que a gente tinha no período. Então, a gente vive um cenário positivo para frete no primeiro semestre e no segundo semestre a gente tem uma questão de alta. Já trazendo um pouquinho de peças de reposição para você que vai negociar a questão de maquinários, novas peças, a gente vê esse momento favorável também. Então, grandes importadores, produtores aí de peças de reposição, de maquinária agrícola de forma geral, tiveram uma retração na questão de precificação, então o custo dele retraiu. Isso tem que ser levado em consideração na negociação, então atenções a esses reajustes positivos. A gente avalia até na questão do Price Index toda a questão de idade de maquinário, como que está a frota agrícola no Brasil, mas o ponto de atenção fica em relação aos custos, tá? Então, matriz energética em retração e os custos do aço, que representam grande parte dos produtos, também em baixa. Obrigada, Gabriel, pelos comentários. E você, Rafa? Bom, acho que eles trouxeram muito bem aí a questão dos custos. O que eu vou trazer de ponto de atenção só, talvez isso impacte muito mais amanhã, quando a gente for falar de insumos agrícolas, que os dois trouxeram também, mas de forma um pouco mais branda, que é o clima, né? Então, em 2023, o clima impactou bastante na questão agrícola, mas também na produção. O Brasil, esse 2023, fechou com PIB positivo, mas porque a safra foi muito boa no começo do ano, mas a expectativa é que a safra não salve tanto o PIB brasileiro em 2024, né? Então, justamente por conta do clima. Então, além, né, de acompanhar toda a cadeia, né, infelizmente, né, não está abrangendo muito na inteligência de mercado, mas no dia a dia a gente tem que acompanhar o El Niño, a Laninha, os ciclones, os furacões no hemisfério norte, que isso impacta também na cadeia produtiva, né? Então, o clima entrando cada vez mais forte no acompanhamento da cadeia produtiva dos produtos, né? Então, vou fechar com esse ponto que eu acho que é importante aí para a gente não deixar de falar. Muito obrigada, Rafa. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso evento. Eu gostaria de agradecer em nome da IEB a presença de todos vocês que nos assistiram aqui. Para quem fez perguntas, gostaria de lembrar que após a finalização nós entraremos em contato com vocês. Caso você não tenha feito a sua pergunta ou queira tirar alguma dúvida, pode entrar em contato conosco ou pelo e-mail comercial@ieb.com.br ou pelo telefone 19 35 24 92 18. E gostaria de reforçar a todos que amanhã nós voltamos nesse mesmo horário para falar sobre o mercado de fertilizantes e defensivos e nós esperamos por vocês. Obrigada.